Entrou, já consigo ver o Raul, ou está a entrar pelo menos. Já, já cá estou. Olá, Oh, viva! obrigado. Então, Diogo, podemos começar. Vou passar a palavra aqui ao Diogo. Podemos começar. Diogo? Ok. Ahm, Bom dia, boa tarde, boa noite a quem, a todos que nos estejam a assistir, onde quer que estejam, não é? É com enorme prazer que eu dou as boas-vindas a este evento organizado pela comunidade CFA de língua portuguesa. Eu sou Diogo Silva, sou membro deste comitê, pertenço à equipa de Angola. Só para relembrar, este comitê foi criado em conjunto, pronto, criado em conjunto pela Sociedade CFA de Portugal e pela Sociedade CFA do Brasil, um, e tinha o objetivo de promover a capacitação e desenvolvimento de atividades normalmente desenvolvidas pelas sociedades CFA nos países lusófonos que não têm representação local e também fomentar um networking entre as comunidades financeiras de língua portuguesa em redor do mundo. Um, uma curiosidade, foi precisamente há um ano que tivemos o nosso primeiro evento, e em que entrevistámos o CEO da Budiva, a Bolsa de Valores de Angola, e foi um evento bastante, bastante bom, porque levou-nos a conhecer algumas especificidades daquele mercado financeiro. O nosso tema de hoje é o setor da energia da Índia. Um, é um, é um tema, é um tema bastante interessante, porque pode, esperamos aqui conseguir entender alguns pormenores relacionados com os desafios e oportunidades num setor tão estratégico, e enquadrar também com uma dinâmica que a economia indiana tende, eh, tende a ter mostrado e, pronto, ou seja, um mercado tão dinâmico como o mercado indiano. Para nos ajudar a perceber este enquadramento, temos a honra de contar com a participação do Dr. Raul Panandikar, que é sócio da BCG Índia e é responsável, especialista nas áreas de energia e finanças corporativas. Um, Analiso o currículo dele também é um currículo vasto, pronto, onde desenvolveu ali na BCG, e também tem um bom background académico que culmina com um PhD, pronto, nas áreas de energia. Uh, o Dr. Raul será entrevistado por Liliana Young, que é detentora de CFA. É também uma especialista no setor energético, tem um currículo também vasto, a investigar dentro deste setor, e atualmente é responsável na HSBC, no setor da energia e América Latina, por isso certamente com dois ilustres convidados deste nível, esperamos contar com um evento muito, muito enriquecedor em termos de conhecimento. Antes de iniciarmos, também vamos ter a honra de ouvir um discurso inicial do Dr. Paulo Gomes, é diretor da delegação da, da Fundação Oriente, e também tem um currículo invejável, onde destaco o seu trabalho de consultoria, através até do Banco Mundial e a União Europeia, e com atividades muito relevantes em diversos países da nossa comunidade de língua portuguesa: Angola, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, e muito mais. Eh, vai ser uma honra, e bem ansiosos
por ouvir este discurso inicial do Dr. Paulo Gomes. Um, Gostaria também de agradecer o apoio institucional que foi dado a este evento da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, da Delegação de Goa, né, da Fundação Oriente, da Plataforma Média, do Departamento de Português e de Estudos Lusófonos da Universidade de Goa, do Fórum do Clima e Energia e também da Casa de Goa. Este evento é de facto o resultado desta colaboração que valoriza pronto, o fortalecimento de laços entre países da língua portuguesa. Sem mais, Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Fonseca. Sim, sem mais demoras, vou passar agora a palavra ao Dr. Paulo Gomes, no qual estamos ansiosos pelo seu discurso inicial. Muito bem. Bom, muito obrigado, antes de mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da geografia onde estão. Eu quero, antes de mais, agradecer o convite e congratular a organização por estes excelentes encontros que são sempre de salutar. E cumprimentar, eu creio que eu estou aqui completamente fora, um bocadinho como peixe fora da água no que diz respeito ao tema central, não é? Que é a energia e o setor da energia na Índia, mas confesso que não podiam ter, e não será só simpatia da minha parte, não poderiam ter melhor convidado, quer sobre o ponto de vista profissional e a experiência profissional que tem, até porque é um amigo, o Raul, eu vou esquecer aqui o doutor, porque é assim que nós nos tratamos, o Raul, e portanto creio que será uma excelente conversa. E por essa razão eu prometo que este discurso inicial será apenas de 5 minutos, não mais do que isso, só fazer aqui um enquadramento, porque a primeira vez que me contactaram pediram para falar um pouco sobre Goa, sobre a presença portuguesa em Goa, mas mais do que a presença portuguesa, creio que há algo aqui que a todos nos une, a língua portuguesa. A língua portuguesa é muito mais do que isso. A língua portuguesa, obviamente, é Angola, é Brasil, é Moçambique, é Cabo Verde, é Timor, é Portugal, e obviamente que Goa, como sabem, não faz parte dos PALOP, não sendo um país de língua oficial portuguesa, como é óbvio. Há uma grande ligação a Portugal. Portanto, é precisamente sobre isso que irei falar um pouco. E não posso esquecer ou não posso fugir ao tema central que me trouxe aqui, ou que me traz a Goa, que é também o papel que a Fundação Oriente tem tido também nesta ligação. Creio que é isto que interessa de Portugal e não só, e já lá vou também ao Sudeste Asiático, Macau, Timor e obviamente Goa, que é onde, Índia de uma forma geral e Goa em particular, que é onde nos encontramos. Mas isto leva-nos, nós portugueses temos tendência para olhar para Goa apenas para o período de domínio português em Goa, os 451 anos de domínio português, mas Goa é muito mais do que isso, não é? Já o era antes, é o depois. Goa acaba por ser um todo sincrético, porque é uma diversidade a todos os níveis, uma diversidade linguística, uma diversidade cultural, uma diversidade religiosa, muito influenciada por várias culturas, obviamente que a cultura portuguesa também com presença forte, pelo menos no passado, mas também por muitas outras, o que faz de Goa um local absolutamente fantástico por estas todas, por estas todas razões. É o território mais pequeno da Índia, é o estado mais pequeno da Índia, e que, como sabem, não vos quero dar aqui nenhuma lição de história, que após 451 anos de domínio português, em 1961, acaba por ser Goa, Damão, Diu, Dragá e Navelina, acaba por integrar a União Indiana. Há quem lhe chame libertação, há quem lhe chame invasão, não vou entrar por aí, não sou historiador, isso pouco interessa para aqui, eu prefiro chamar integração na União Indiana. E obviamente que por essa razão, como não foi uma integração pacífica,
os laços diplomáticos e os laços relacionais entre Portugal e a Índia, por esse motivo, sofreram aqui algum abalo, e abalo esse que começou a ter alguns sinais de melhoria em 1974, quando o então presidente Mário Soares escreve ao governo indiano a reconhecer pela primeira vez, na altura, o presidente Mário Soares, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de transição, Goa, Damão e Diu, Nagar e Navelim, como território da União Indiana. Essa resposta, ou a resposta do governo indiano, na altura, corrijo-me, Raul, se eu estiver enganado, a primeira-ministra era Indira Gandhi, creio que na altura a primeira-ministra Indira Gandhi, que responde em 1975, em fevereiro ou março de 1975, há essa resposta, e estou a lançar este dado porque é uma data simbólica no próximo ano, simbólica, não deixa de ser simbólica, que nós no próximo ano celebramos os 50 anos da restauração das relações diplomáticas entre Portugal e a Índia. Portanto, há este dado aqui curioso. E, portanto, obviamente que não deixou de ser um dado simbólico, mas que depois daquilo que tinha acontecido, as relações não se restabelecem de um dia para o outro. E é aqui que entra, ou que tem entrado o papel da Fundação Oriente, que surge em 1988 em Macau, e que depois, até mais uma vez, sob desafio do presidente Mário Soares, o nosso fundador e atual presidente, Dr. Monjardim, decide em 1995, o processo começou em 1993, mas em 1995, abrir aqui uma delegação da Fundação Oriente na Índia. Fomos logo desde o início reconhecidos pelo Governo Central, através do Indian Council for Cultural Relations, mas pelas razões que se sabem, pelas razões consabidas e até pela relação histórica que existe entre Portugal e Goa em particular, a nossa sede em Goa. E eu arrisco-me a dizer, até porque isto é mérito total da Fundação Oriente e não meu, sou apenas uma peça do puzzle, que nós temos desenvolvido também com as entidades públicas portuguesas que aqui estão, mas sendo a Fundação Oriente uma entidade privada, eu arrisco-me a utilizar esta palavra, um papel determinante naquilo que é quer a melhoria, quer a continuação dos laços entre Portugal e a Índia, e fazemos através de atividades culturais, filantrópicas, sociais, portanto temos também aqui um espaço, uma sede com alguma dimensão onde desenvolvemos todas as nossas atividades, que passam desde atividades artísticas, temos uma galeria de arte aqui, e pelo apoio quer aos artistas indianos para se deslocarem a Portugal e desenvolver as suas atividades, quer artistas portugueses que se deslocam também à Índia, escritores, portanto uma atividade social e filantrópica no apoio a causas sociais e humanitárias também em Goa, organização de eventos musicais de grande montra também em Goa, e acima de tudo também aquilo que nos une, que é o apoio à língua portuguesa, e creio que aqui sim um papel destacadíssimo e que tem feito com que o português ainda se mantenha vivo em Goa. Portanto, a Fundação Oriente apoia os professores goeses que ministram português no ensino secundário de Goa, creio que em Goa é o único estado na Índia onde o ensino secundário existe, a nível superior não, mas no ensino secundário existe. Nós pagamos o salário cerca de 22 professores goeses que ministram português no ensino secundário de Goa, são cerca de 1000 alunos no universo de 20 escolas, e aqui acabamos por nos substituir um pouco ao governo, que é para uma forma também de manter o português vivo. E disse que isto não era só com Portugal, porque ciclicamente também recebemos aqui e apoiamos a vinda de artistas, escritores, editores de outros países africanos, Angola, Moçambique, enfim, Cabo Verde, e também um outro aspecto que é fundamental, são a atribuição das bolsas de estudo, quer, obviamente, grande parte delas para cidadãos portugueses e indianos, que os portugueses que vêm a Goa ou à Índia de uma forma geral no âmbito dos seus estudos, licenciaturas, mestrados, doutoramentos, e os indianos que vão para Portugal também fazer o mesmo, e ciclicamente também brasileiros e outros países para lá. Portanto,
Diria então, para resumir e para acabar, que o nosso papel aqui é muito centrado, especialmente nas áreas culturais, filantrópicas e educacionais, e que desta forma tentamos manter aquilo que são os laços entre Portugal e a Índia, através de Goa, e tem sido uma experiência marcante e com um reconhecimento que o Raul conhece a nossa realidade e que o reconhecimento que a Fundação tem também aqui na sociedade, nesta aproximação. Ainda se fala português em Goa, pouco, portanto, as pessoas que falavam português já têm, as pessoas que antes de 61, que já têm alguma certa idade, e a vida é o que é, e essas pessoas estão a desaparecer. Obviamente, ainda vão falando, mas pouco. Depois, a geração a seguir a essas pessoas já pouco ou nada fala. O Raul, eu não direi que é uma exceção, mas a ideia às vezes é que em Portugal, em Goa, andamos na rua e a todo momento ouvimos falar português. Não é assim. E depois existe esta geração destes jovens que, ou porque os avós falam em casa e querem aprender, ou por qualquer outra razão, que decidem, porque a língua portuguesa nas escolas é uma língua opcional, de estudar o português. Só para terminar mesmo, o nosso nome é Fundação Oriente, obviamente, somos portugueses e somos muito orgulhosos nisso, mas aquilo que nós tentamos fazer aqui, tal como em Macau e em Timor, é respeitar sempre aquilo que são os locais onde nós estamos inseridos e promover, acima de tudo, acima de promovermos a cultura portuguesa aqui, que esse não é o nosso objetivo, é tentar unir as duas, não é? Aquilo que de bom existe em Goa, aquilo que de bom existe em Portugal e aquilo que juntos podemos fazer para promover as duas culturas. É isso que nós temos feito aqui. Portanto, eu não sei se me alonguei demais, peço desculpa se o fiz, porque eu sei que não é o tema principal e agora vamos dar voz aos oradores principais desta iniciativa. Se houver alguma questão, por favor. Ok. Muito obrigado, Dr. Paulo Gomes. Como vai ficar connosco, nós depois no final temos sempre ali um espaço para perguntas e respostas. Depois desafiava aos convidados a deixar ali alguma questão orientada. Muito obrigado por enriquecer esta nossa... Pronto, para contribuir para a nossa compreensão sobre este contexto e relações históricas, interculturais entre Índia e os países de língua portuguesa, principalmente aqui. Bom, agora deixo a condução do evento à Liliana Yang, que certamente irá fazê-lo de forma muito atrativa. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. É um grande prazer estar aqui, poder moderar esse painel para a gente aprender um pouquinho mais sobre como o setor de energia na Índia funciona. É ainda mais uma honra poder, na verdade, estar moderando aqui, entrevistando o Dr. Raul. Eu acho que Dr. Raul, além de estar trabalhando por quase 20 anos na BCG, né? Ele, na verdade, também é engenheiro químico e vi que é um PhD em Engenharia Química e Refino de Petróleo pela Colorado School of Mines e também tem um MBA da Universidade Católica Portuguesa, o que, na verdade, já nos dá uma indicação de que já viveu em Portugal, tem laços com Portugal, e o interessante foi também, e até foi uma surpresa, ver que Dr. Raul também morou no Brasil, e trabalhou com empresas de energia elétrica, assessorando e ajudando na estratégia dessas empresas no país. Bom, eu queria, então, dizer que eu tenho CFA já faz muitos anos, quase 20 anos, e realmente é muito enriquecedor para mim poder ter essa oportunidade de fazer um network com todos aqui e poder dar contribuição nesse painel. Bom, queria então começar com uma primeira pergunta, e talvez um pouquinho mais geral, né? Dr. Raul, na nossa visão que cobre renda variável, o múltiplo das empresas ou o interesse dos investidores pela Índia é muito grande, e isso se demonstra em múltiplos altos, mas dada a sua experiência no setor,
queria ver quais seriam os fundamentos na Índia que fazem, na verdade, a Índia ser tão atraente para investimentos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e um grande agradecimento ao Paulo pelas palavras simpáticas e a consideração que sempre tem mostrado, e é mútuo. Só quero 2 ou 3 palavras antes de começar. Primeiro é um agradecimento por esta oportunidade de dar e partilhar a minha opinião e partilhar alguns dados, alguma coisa sobre a Índia que vos possa interessar. Segundo, peço a vossa compreensão, enquanto o Paulo disse que eu falava português não é a minha primeira língua, não é a minha segunda língua, e vou fazer alguns erros, então peço desculpa já para os erros que eu vou fazendo, mas eu acho que eu vou conseguir transmitir o que é que eu quero dizer, e se houver alguma pergunta, depois acho que endereçamos no fim. Mas há uma outra parte importante, que é alguns dos termos importantes da energia eu só saio em inglês. E por isso é que de vez em quando vou dizendo, em vez de dizer barris por dia, barrels per day, é mais ou menos o que eu estou mais habituado a dizer, e vou dizendo isso. E finalmente, eu sei que com pessoas com CFA têm muito interesse nos dados e detalhes e tudo isso. Se eu esquecer algum dado, alguma coisa que eu não consiga dizer já neste fórum, vou enviar depois deste. Agora, a história da Índia, e acho que isto deixa-me pôr isto em enquadramento, porque isto é um enquadramento muito importante para porque que o setor da energia também está a começar a ficar muito relevante, importante e significante, não só na Índia, mas como um plano mundial. Primeira parte da Índia. Eu conto a história sem tentar utilizar demasiados dados, mas a história para a Índia e os drivers, como chamam, são 5 Ds. A letra D. A primeira D é: Índia é uma democracia, com todas as falhas de uma democracia, com todas as particularidades e peculiaridades de uma democracia, mas a Índia continua a ser uma democracia. E as eleições deste ano, as eleições que se acontecem, prova cada vez mais que continua a ser uma democracia viva. Isto é a primeira parte. Segunda parte é a parte da demand, é a segundo D. E esta parte também é importante porquê? Porque enquanto há vários modelos macroeconómicos de crescimento de cada país, a parte da Índia que está com muita pujança e que está a empurrar a economia indiana, a parte do consumo, o demand. Índia é um demand-driven economy. Enquanto sabemos, por exemplo, a China, só para comparar, porque muitas pessoas gostam de comparar China e Índia, China é 70% da parte de investimento, Índia 70%, desculpa, China é entre 50% e 60% de investimento e pouco, 30% a 40% do consumo. Índia é quase 70% do consumo. É um consumption economy. Então é o demand. Índia tem 1,4 bilhões de pessoas, então é natural que haja muito consumo. A terceira parte é demografia, que é um dos países mais jovens do mundo. Tirando alguns países da África, Índia começa a ficar no plano geral dos países em desenvolvimento com idade média de por volta de 28 anos. Então temos uma população muito jovem, uns trabalhadores muito jovens, e quem está na Europa percebe isto muito melhor, que aquela dependency ratio entre o Estado Social, que precisa de mais jovens a trabalharem para suportar o sistema social, isto ainda não chegou à Índia. Vai chegar, mas ainda não chegou à Índia, está a começar a chegar à China. A quarta parte na Índia, muito relevante e muito importante, é a parte digital. A Índia tem feito uma coisa que muito chama-se o leapfrog, na parte digital. A Índia já tem 1 bilhão de utilizadores da internet. E com os preços por gigabyte do consumo de dados mais baixos do mundo. Está a impulsionar uma nova economia e está a dar um impulso à economia em geral através da parte digital. Este é quarto D. E não, para não esquecer, quem está viajado na Índia ou se não estiveram, o 4D, por falta de outra palavra melhor, eu chamo-lhe dirt, que é, entre aspas, sujidade. Mas quer dizer que a Índia ainda tem muito para fazer na parte da infraestrutura. E não só na parte do que é que nós chamamos o hard infrastructure,
mas também a parte da soft infrastructure. Quer dizer, precisamos autoestradas, portos, aeroportos, tudo. Há tudo a fazer. E o governo indiano está muito empenhado em tentar mudar isto. O plano de investimentos, enquanto, eu diria, face à China é moderado, mas eu acho que em plano geral é bem grande. A Índia vai gastar 1,5 trilhões de dólares nos próximos 5 anos só na parte da infraestrutura. Isso que acho que é um investimento gigante. E estou a tentar dizer isso porque isto vai relacionar à parte da utilidades e o que a Índia está a pensar em parte do setor da energia também. Só vou fazer, Liliana, rapidamente 2 pontos importantes mais geopolíticos. E por que é que isto está a começar a ficar relevante? E todos sabem isso, mas vou tentar dizer nas minhas palavras. Primeiro, a Índia tem feito nos últimos anos tem tomado uma decisão estratégica, que é uma estratégia de neutralidade. Enquanto houve guerras em várias partes do mundo, a Índia hoje em dia, para se dizer de uma maneira muito básica, é amigo de todos. Quem ajuda a Índia é amigo. Então não há aqui nem grandes amigos, nem grandes inimigos. E isto, dado a parte da pujança económica, também está a criar um novo posicionamento para a Índia. Quem é pobre não se consegue dizer isso, porque nós não podemos ser neutros o tempo inteiro. Mas a Índia está a chegar àquele ponto, com o tamanho da economia, mais esta posição de neutralidade, está a ser amigo de todos. E isto também tem relevância no setor energético, e porque todos queixaram da Índia importar muito petróleo da Rússia para nós. Se está-me a dar isto a desconto de 20%, estão bem-vindos. Isso é posicionamento da Índia. E segundo, há um movimento na Ásia, porque cada vez mais com a importância da economia chinesa, que já está a chegar a 17, 18 trilhões de dólares, que então é relevantíssima, para dizer uma palavra mais, eu diria que é mais relevante, eles não querem, a China não quer outro poder potencial a subir na Ásia. Mas o interesse do Ocidente está a criar algum balanço e algum equilíbrio com este poder que a China está cada vez mais a ter. E por isso há uma estratégia chamada China Plus One, que é cada vez mais os supply chains, cadeias de abastecimentos, tudo vão cada vez mais passar pela Índia. Isso também cria outros interesses, mesmo para o setor energético, na parte da manufacturing, parte da produção e fabricação de equipamento e outras coisas. Isso eu diria que são os meus pontos de enquadramento para dizer porque é que a parte da Índia. E o último ponto, só para fechar isso, 25% do consumo da energia daqui até 2050, 25% da parte do crescimento, vem da Índia. Vou parar ali, Liliana. Ótima introdução, perfeita, nos deu um panorama muito bom, né, para poder chegar na minha, então, segunda pergunta, né? Então, a Índia, como você falou, deve ter um crescimento de PIB muito grande e sustentável nos próximos anos, né? Você poderia explicar para a gente como é a matriz energética hoje da Índia e o que o país estaria fazendo para, talvez, aumentar sua autossuficiência? Isso é Muito obrigado, Liliana. É uma pergunta que acho que é muito discutida neste momento na Índia, esta parte da autossuficiência. E porquê? Isso é muito relevante porque o que a Liliana disse é que a matriz da energia, o fuel mix da Índia é muito complicada. E eu vou começar pelos fontes primários. Vamos lá começar por ali, ao invés de já separar nos setores de oil and gas e utilidades ou power. Na parte do consumo primário, a Índia continua a ser um país que consome, a parte da supply maior é da carvão. Acho que não há dúvida. Isso representa 50% a 60% da parte primária. Depois temos petróleo. Eu utilizo petróleo e eu vou usar petróleo e gás, se utilizamos. Isto representa quase 35% da primary energy supply. E depois temos nuclear, que representa 1,5%, que é pouco. Renováveis, 1%. E depois hidro, 1,5%. Então,
só para perceber a relevância que tem as fontes fósseis para a Índia. A segunda parte é que a Índia não é muito dotada com petróleo, face ao Brasil, especialmente, ou outras partes da África, por exemplo. A Índia não tem bacias sedimentárias com muita petróleo, pelo menos até agora não houve grandes descobertas de nada. Então, a Índia depende, deixa-me fazer primeiro carvão. Carvão, a Índia tem carvão, mas de baixa qualidade. E então continuamos a importar algum carvão, mas não muito. Quando digo algum, 10%. 90% é produzido na Índia, ou é minado na Índia, e deste 90%, 4 estados na Índia representam quase 80% deste 90%. Mas, apesar de tudo, a Índia tem reservas de carvão e vai continuar a utilizar essas reservas de carvão. Não há aqui dúvida sobre isso. Da parte do petróleo, e agora vou separar entre o petróleo e gás natural. Petróleo, a Índia importa neste momento entre 85% e 87% de petróleo crudo. Depois há capacidade de processamento, há refinarias e tudo isso, mas a parte do processamento, a grande parte do processamento, a grande parte da crudo vem de fora. E ali é que entrou, eu fiz assim um bocadinho da parte geopolítica, porque a Índia importava muito do Médio Oriente e um pouco do oeste da África, Angola e outros países de lá, e pouco a pouco tem diversificado o seu leque dos países de onde importa, e desde 2021 importa muito da Rússia. Da parte da gás natural, a Índia neste momento importa 50% a 60% da gás natural, então é sempre LNG, gás liquefato, mas dado a situação na Índia da parte da exploração e produção, isto só vai aumentar. Quer dizer, Liliana, só para dar uma indicação disso, não interessa qual fonte a Índia vai utilizar, há duas coisas que são claríssimas. A Índia vai continuar a importar muito da parte das fontes fósseis, petróleo, gás, e isso é bem reconhecido nos grandes poderes e do governo e tudo isso. Deixa-me só dar outro lado. Enquanto a Índia está a fazer isso, a Índia é um dos poucos países, eu diria que um dos cinco países, que continua a manter um ritmo de rollout das renováveis, especialmente solar e eólica, e está a conseguir, como é que se diz, concretizar. Você está no mudo, sem querer. Está incrível. A Índia é um dos poucos países que está a continuar a fazer um rollout das renováveis a um ritmo com os comprometimentos que têm feito com o climate change, com o COP16 ou 17 ou o que quer que seja, não é? Então, o que é claro para a Índia? Sempre vai ser uma estratégia, o que é que eles chamam AND, quer dizer I. Vamos continuar com fontes renováveis e vamos empurrar os fontes renováveis o máximo possível, enquanto conseguem fazer isto de uma maneira económica dentro do país, porque a parte da affordability na Índia, que é a capacidade das pessoas a pagarem pela eletricidade, não é tão grande. Então vamos continuar a empurrar isso, desde que conseguimos fazer isso, ou consigamos fazer isso numa maneira económica, mas vamos continuar a empurrar a parte da fossil fuels, porque isto é muito importante para o país na parte industrial. Então, a Índia tem claramente feito uma aposta, de um lado, de fontes renováveis, do outro lado, nas fontes fósseis. E isso, na minha opinião, nos próximos 10 a 15 anos, não vai alterar. Perfeito. Acho que explicou muito bem. Acho que, como você explicou, isso vai de encontro a ver que a Índia seria net zero, o seu comprometimento de ser net zero em 2070, certo? E nessa visão, então, você mencionou que renováveis está entrando na matriz energética em conjunto também com a contínua necessidade de ter combustíveis fósseis, certo? E como a Índia ou o país enxerga energia nuclear?
E eu faço essa pergunta no Um, contexto de que alguns países no mundo estão repensando o papel de energia nuclear porque a velocidade de entrada de renováveis está aquém do desejada naqueles países. Deixa-me responder de duas maneiras. Primeiro, Índia foi um dos países, acho que mais que começou com a energia nuclear bem cedo, nos anos 60. Contudo, sendo um assunto naquela altura, nos 80s e 90s, depois do Three Mile Island e depois de Chernobyl, como ficou um assunto mais polêmico, eu acho que a Índia deixou de fazer o investimento só porque, entre aspas, o lobby environment lhe sempre empurrava e tudo isso. E por isso é que não houve grande crescimento. Mas há um reconhecimento claríssimo que a Índia deve e vai apostar na parte nuclear, já que a parte do Small Modular Reactor começa a ter relevância. Acho que este é um assunto que agora outra vez está em cima da mesa e com muito interesse da parte da Índia, porque acho que a Índia aceita que nuclear deve fazer uma parte não só mínima, mas relevante na parte deste comprometimento de net zero daqui para frente. Mas eu diria que os grandes fábricas nucleares, grandes centrais nucleares, isto cada vez é um assunto que continua a ser polémico e duvido que vai haver grandes apostas na parte nuclear, grandes centrais, mas acredito que, e isso é a minha opinião própria, daqui a 5 anos para frente, a Índia vai apostar seriamente na parte de SMR. A Índia está à espera que alguém provasse a tecnologia, fazer os pilotos e tudo isso antes de trazer. Mas há um grande interesse na parte do governo, na parte dos políticos e os decisores principais para que o nuclear seja uma parte relevante. Parece até ser muito sensato isso. E aproveitando sua experiência, Raul, também em petróleo e gás e em biocombustível, certo? E biocombustível é um assunto que ganha mais relevância, por exemplo, no Brasil, né? O Brasil usa etanol ao invés de gasolina, né? E começou a produzir até etanol celulósico para não ter esse problema de competição entre alimentos, né? E levando à inflação. Como é a política energética, ou como você enxerga as oportunidades no setor de biocombustível para a Índia? Deixa-me outra vez um enquadramento, não é? A Índia importa muita crude, então qualquer coisa que pode substituir e pode ajudar com redução desta importação de petróleo é na parte dos decisores muito bem-vindo, porque isso leva muita moeda fora do país em comprar petróleo. E isso põe um bocadinho de pressão sobre o rupia e uma certa instabilidade macroeconómica face ao current account deficit. Isso é um enquadramento. O segundo lado, a Índia é um país com muita agricultura. E os agricultores não ganham assim muito bem. Se calhar é verdade em qualquer parte do mundo. Mas aqui é ainda mais verdade aqui do que qualquer outro lado. Então, o governo, neste momento, tem um programa muito importante a 2 níveis. Eu falo do lado nacional, onde eles querem mesmo fomentar o uso de biocombustíveis. Começaram com o etanol não celulósico, mas também têm um interesse muito na parte etanol celulósico. E como é que fizeram? E aqui aprendemos muito do Brasil. Isso não há dúvida. Houve aqui um senhor embaixador, André Correia do Lago, que era quem trabalhou muito com o setor da energia no Brasil, e ele fez grande questão de ajudar os grandes decisores na Índia para perceber como o Brasil tinha feito esta alteração. E agora o que é que acontece? Temos a regulação que mandata blending de quase 20% de etanol no toda a parte do petróleo. E então já há mandatos. Segundo, deram um apoio do price, um price support para etanol que é utilizado para biocombustíveis. Dado isso, conseguiram as duas coisas. Primeiro, uma pequena redução na parte da importação, mas conseguiram dar muito dinheiro aos agricultores. Então, numa parte política também, todos felizes, porque os agricultores é uma grande massa na Índia
e ficaram felizes. E por isso está a correr, eu diria que bastante bem. Tão bem como o ano passado, na parte da G20, que agora acabou no Brasil também, e eu diria que a Índia criou esta entidade global, uma instituição global chamada Global Biofuels Alliance, com grande impulso da Índia, Brasil e Estados Unidos. Neste momento, esta Alliance tem 30 países e o objetivo é criar uma rede dos países produtores e importadores para começar a fazer o trading de biocombustíveis. Não falei de não celulósica, que também vai ser uma grande aprendizagem para a Índia também, através de como fizeram Raizen ou outras empresas de lá. Ali eu diria que vai acontecer na Índia, mas vai precisar mais apoio do governo, porque a parte da escalabilidade de trazer etanol não celulósico ou produzir etanol não celulósica não é tão fácil. Enquanto isto é uma grande oportunidade, eu lanço isto como também uma oportunidade, não só como um desafio. Neste momento é um desafio, mas como o governo está muito virado para apoiar esse setor, acho que vai tornar-se também uma grande oportunidade. É bem colocado. Acho que com o apoio, na verdade, de políticas, né, nesse sentido, sempre ajuda o setor para se desenvolver. E voltando até em regulação que você mencionou, queria trazer para a audiência que você explicasse como funciona a regulação nas diferentes cadeias do setor, em termos de precificação, dinâmica de preços, se necessita-se ou não de subsídios. Se você pudesse falar bem rapidamente, assim, por exemplo, em petróleo, em gás, ou na área de refino, ou até indo na parte de utilidades e geração de energia, né? Em geração, transmissão e distribuição. Obrigada. Podemos falar, não sei mais quanto tempo, mas vou tentar ser mais sintético possível. Porque um país como a Índia, às vezes, como se diz, a mão direita não sabe o que está a fazer a mão esquerda. Porque a Índia tem 4 ministérios que regulam a parte da energia. Uhum. E isso cria muitas vezes políticas e regulação contraditória. Mas vou tentar fazer isto o mais simples possível. Vamos lá fazer petróleo e gás. É um setor, em princípio, completamente liberal, completamente desregulado. Mas o que é que acontece? Vou partir em 3. O upstream, midstream, downstream. O upstream, que é a exploração e produção, é completamente desregulado, mas sempre há, entre aspas, um regulador, como existe em todos os países, para proteger os recursos do país. Mas, no sentido de preço, volume, tudo é completamente desregulado. Não há regulação nenhuma. É o que chama-se liberalized market. No parte da midstream, porque é um asset class, há 2 tipos. Na parte do petróleo, cada empresa que é refinaria tenta pôr os seus pipelines e utilizam isto como uma infraestrutura de marketing. E sendo isso, faz parte da parte desregulada. Eles não cobram nada porque cada um é dono da sua pipeline. Mas na parte da gás, isto é regulado. E há uma tarifa, há um modelo regulatório da infraestrutura mais básico possível, nada da complexidade lá, mas é regulado. Na parte da venda ao consumidor final, petróleo, como é que diz? Gasolina, gasóleo, em princípio não está regulado. Mas o que é que acontece? As 3 empresas estatais controlam 90% do mercado, do volume. Quer dizer, se o governo quer, entre aspas, regular, há uma diferença entre da jure e da facto. Da jure é completamente liberalizado. Da facto, quando o governo quer controlar os preços, isto milagrosamente acontece antes das eleições, isto acontece através das empresas do Estado. Então, não posso dizer que não é liberal, mas o facto é que milagrosamente há um cap nos preços e tudo isso que acontece. Isto cria alguma confusão, especialmente para as empresas internacionais. Enquanto quem está cá sabe lidar com isto muito bem, para uma empresa internacional que entra, este facto que durante... há eleições aqui quase o tempo inteiro.
Antes ou pouco antes das eleições, ver-se a preços menos previsíveis, acho que começa a criar uma complicação. Isto é o setor, eu diria que, de petróleo, oil and gas, upstream, midstream, downstream. E depois, deixa-me dizer a parte da regulação da Foreign Direct Investment. Há zero controle, uma empresa internacional pode ser 100% dono da empresa da upstream, midstream ou downstream. Não há controle nenhum. E isso foi feito para atrair investimentos internacionais, mas não tem acontecido tão bem como eles esperavam. Uhum. Na parte agora, utilities, falando um pouco de utilities, o mercado é o que chama-se unbundled, não sei a palavra em português mesmo. É partida, discriminada e tudo isso. E não há aqui, e além disso, eu diria que é, outra vez, de juro, mercado completamente sem regulação. Deixa-me dizer o que é que quer dizer sem regulação. É relatively, o que eu diria que é relativamente liberalizado. Certo. Há, na parte da geração, governo central, governo do Estado e privados. Então, há na parte da geração. Da transmissão, é 90% da parte da Estado. E na parte da distribuição, eu diria que a maior parte é as empresas do Estado, mas estatais, não federais, Sim. e com pouca relevância e cada vez mais uma experiência que o governo indiano está a tentar fazer é com trazer os privados dentro da parte de distribuição. Tem havido, eu diria, 7 a 10 experiências e o governo quer alargar isto ainda mais por causa das eficiências que os privados podem trazer. Sim. Eu vou parar ali. Sim, porque com a sua explicação já vieram diversas perguntas para fazer como follow-up, mas uma delas, se eu puder tratar, você mencionou que não há barreiras ou não há legislação que impeça empresas estrangeiras de estarem na Índia, né? Esses diversos segmentos, certo? E que tem alguns desafios, por exemplo, como você citou na parte de distribuição, em que o Estado gostaria de ter mais novos entrantes privados, certo? É isso. Na sua opinião, né? Como então está o apetite, como você enxerga o apetite das empresas estrangeiras de chegar na Índia? O que elas gostariam de, na verdade, ter de mudanças para poder tornar essa entrada ou esse investimento na Índia mais atraente? Há várias coisas que pode fazer, não é? Mas há uma parte que vai continuar assim. O governo indiano está cá para defender o consumidor indiano, não uma empresa internacional. Cada vez mais a Índia faz isto, claro, diz isto com uma certa clareza. Se querem vir cá jogar, querem vir cá jogar com as regras do mercado indiano, não venham nos dizer o que é que está a acontecer nos Estados Unidos ou na Europa, o que quer que seja. E isso, o que é que isso se torna? Isso torna que o jogo não pode ser um jogo de short term, isso tem que ser de long term. Se ver a regulação ou a atratividade, existe. É só que não há o que chamam-se supernormal returns. São utility returns como deve ser. A única coisa que acontece, e isto é um dos pedidos de muitas empresas internacionais, porque muitas empresas internacionais fazem decisão de investimento em termos de dólares ou uma moeda internacional, e se fizerem o risco de hedging de risco da moeda, isso se torna investimento na Índia menos atrativa. Mas cada vez mais o governo indiano está a dizer too bad, deal with the rules of India, não é? É mais ou menos assim, que vocês têm que pensar em fazer os investimentos em termos da Índia, pois há 2 ou 3 assuntos, não diria menores, mas que também podem ficar relevantes. Uma parte fiscal, da parte de tratamento, da repatriação do dinheiro para uma empresa internacional, tem algumas, entre aspas, desvantagens face a uma empresa indiana. Outra vez, o que é que o governo indiano está a dizer é: investem na Índia, o que vocês tiverem como lucros, reinvestem na Índia. Então, estão a dificultar uma certa repatriação de dinheiro através das, eu diria que, normas fiscais. Não é tão atrativo para levar o dinheiro lá de volta, em vez de reinvestir cá. E terceiro, e isso todos sabem, a Índia não é um país para o que é que se diz o weak of the heart.
Não é um país porque tem todas as dificuldades e mais. E Paulo já deve saber isso, algumas coisas na sua área também. E então, o ease of doing business para uma empresa internacional não é fácil. Então, o que é que isso leva? Isso leva a que cada vez alguém que tem que pensar no investimentos na Índia, isso é a minha opinião meramente pessoal, tem que pensar com parcerias, um joint venture, um partner e coisas assim. Porque, entre aspas, lidar com a Índia, não quero dizer isto de uma maneira nem racista, nada para os indianos, entre aspas. Mas tecnologia, know-how, como é explorar o mercado, tudo isso é fantástico. E eu diria que é muito importante pensar na ótica de joint venture. Depois há outras dificuldades, como arranjar o parceiro correto ou certo, e várias outras coisas. Mas pelo menos eu diria que essa é a lógica. O que, na verdade, faz muito sentido, né? Sempre achar o equilíbrio do ganha-ganha, né? No tempo, né? E voltando, então, falando na rentabilidade, né? Das empresas, né? E você mencionou evitar super retornos, né? Então, você poderia nos dar uma indicação do que seria um nível de rentabilidade das grandes empresas, ou das empresas líderes nos setores, né? Na Índia, né? Isso eu vou responder de duas maneiras. Primeiro vou dizer que se quiserem dados, eu depois envio dados específicos de setor a setor com as empresas, especialmente as grandes empresas. Mas como eu falo do setor do petróleo, o setor do petróleo é muito cíclico, como já sabemos todos. O preço do petróleo aumenta, o upstream ganha, o downstream não tem retornos e tudo isso. Mas mesmo assim, eu diria que ver os resultados de uma empresa como Reliance, que é uma empresa privada, é bem interessante. É Return on Capital Employed entre 25% a 30%. No setor do petróleo isto já é muito relevante. É só que Reliance tem uma posição muito privilegiada e continua a ser isso. Só estou a dar isto como um exemplo. Claro. Na parte de utilities, os utilities estatais é esperado em termos rupias os retornos entre 12% e 14%, e é cada vez mais encorajado entre aspas, a jogar o merchant market se querem retornos além disso. Então, cada vez mais estratégias das empresas vão através vamos lá fazer 80% dos PPAs ou 85% da PPAs para garantir o retorno a 10% a 12%, 10% a 11%, e depois vamos lá ganhar um pouco mais nos 15% que vamos deixar para o mercado livre. Só para dizer, estes retornos de 10, 12, 15 para a Europa podem parecer muito grandes, mas aqui na Índia não é. O mercado público de investimento dá um retorno de entre 12% e 14%. Que, na verdade, não... Se tiver... Desculpa, Liliana. Não, só ia dizer que tem muitos paralelos em diversos outros países do mundo também, né? E que o retorno, como você disse, não é dolarizado, né? É em moedas Não locais. é. Então, o que é importante Locais. fazer essa distinção. Então, o que parece até muito comparável em retornos regulados na América Latina. Exatamente. E voltando até o seu gancho, né, doutor Raul, você mencionou um pouquinho sobre rentabilidade, sobre crescimento. Eu queria ter uma noção de como é o ambiente para fusões e aquisições, ou se você também acha que tem espaço para as empresas melhorarem sua rentabilidade via aumento de eficiência, corte de custos. Há imenso, é um fator muito importante a pensar quando pensam na parte da utilities na Índia, que é a transmissão e distribuição. É das ineficiências no que é chamado ATC losses. Que é Aggregated Technical and Commercial Losses, quer dizer, coisas de ter tecnologias velhas, mas, para falta de outra palavra, roubo. Não é? Ou quem não paga para consumo, vamos lá dizer assim, não vamos lá dizer roubo. Mas entre estas duas coisas, Índia tem uma grande dispersão de ineficiência. Há estados que este número começa a chegar a quase 30%, quer dizer, cada dólar só recebe 70 cêntimos,
E há estados que já têm melhorado, ou chega a mais níveis internacionais, de 5% a 7%. Em média, a Índia tem esta ineficiência na parte da ATC de quase 14% a 16%. Quer dizer que ainda há muito eficiência a trazer. Segundo, diria, na parte de centrais térmicas, muitas das centrais térmicas já têm uma idade que devem ser decommissioned. E, em princípio, vai começar a acontecer este processo nos próximos anos. Quer dizer que também vai aumentar a necessidade de criar outras centrais térmicas com mais eficiências, com novas tecnologias e tudo isso. Então, isso existe. Mas, além disto, eu acho que o mercado de mergers and acquisitions é muito, entre aspas, quente. E digo isso porque quem está a apostar na Índia não está a apostar tanto no margin como está a apostar no crescimento. Mas isso, o que é que isto acontece? Vocês sabem isto muito melhor do que eu. Os múltiplos neste momento da aquisição, por falta de outra palavra, são ridículos. Mas quando uma empresa internacional olha para isso, e eu trabalho com algumas das empresas de petróleo internacionais, grandes marcas e tudo isso, quando olham para os múltiplos, isso já se torna muito complicado. É facto, mas o facto é que, como todos falam de mercado imobiliário em qualquer outro país, todos estão à espera que o preço baixasse, mas nunca baixa. Está igual a acontecer. E cada vez mais alguém diz que não vou comprar porque isto é caro, daqui a 2 anos aquilo não está a baixar. E enquanto há muito interesse, e eu não passo nem uma semana onde não vejo o interesse das empresas internacionais a olharem para mergers and acquisitions, tanto consolidação do setor como vai acontecer na parte de renováveis, neste momento é demasiado fragmentado, mas também parte cross-border mergers and acquisitions há sempre muito interesse na Índia. Mas, como disse, a minha primeira alerta seria os números não fazem sentido. Mas por isso é que eu não sou grande investidor e sou consultor. Para mim, isso, quando eu olho para os números, começa a me preocupar. Perfeito. Talvez temos espaço para uma última pergunta antes dos finalmente. Poderia falar, então, se algumas empresas indianas têm estratégias de internacionalização? Ou se, na verdade, não seria o caso, porque a perspectiva de crescimento do mercado doméstico é muito grande? Na parte das renováveis, a segunda parte é completamente relevante. Eles acham que, porque a Índia tem feito um compromisso, neste momento temos 70 gigawatts de solar, até 2030 a Índia tem feito compromisso de 200 gigawatts e até 2040 tem feito 500 gigawatts. Então acham que tem mais do que trabalho para fazer na Índia. E só pode tornar... eles só podem começar a olhar para fora por uma razão simples. As tarifas na Índia na parte solar é baixíssimas. É de abaixo de 3 cêntimos. Quer dizer, eles têm que tratar da rentabilidade dentro destes 3 cêntimos e neste momento estão a conseguir. Se a alguma altura, por causa de lítio, por causa das outras coisas, começa a ficar complicado, eu acredito que vão começar a ver. Na parte do petróleo, como nós não temos na parte, a matéria-prima, entre aspas, não há reservas, cada vez mais as empresas de petróleo estão a ir para fora. A Índia tem um grande investimento em Moçambique, a Índia tem alguns investimentos, não diria grandes, mas alguns investimentos no Brasil, e cada vez mais está a procurar grandes investimentos fora do país, porque isto vem com aquela outra pergunta que a Liliana fez, que é a parte da autossuficiência. Isto é um proxy para a autossuficiência, enquanto não é perfeito, mas é um proxy para a autossuficiência. Então, as empresas indianas têm. No setor industrial, isso não é falando só da energia, eu acho que cada vez mais há o que nós chamamos challenger companies, que querem desafiar o mundo, criaram as suas bases na Índia, criaram uma estrutura de custo baixíssima, então são muito competitivos, e agora querem avançar e lutar nos outros países. E há vários desses exemplos. E o setor da IT era um dos primeiros, mas agora há várias empresas industriais que estão a começar a fazer isso.
Perfeito, essa conversa está muito rica. Gostaria de ficar mais uma hora fazendo esse bate-papo com você, mas por uma questão de tempo, na verdade, a gente vai ter que estar finalizando. E seu português é muito fluente. Acho que até quase sua primeira língua. E queria Não, agradecer a não, vocês. não, obrigado. Raul, por favor, se Não, tiver considerações. sim, deixa-me só acabar. Primeiro, outra vez um agradecimento grande. Muito obrigado, Liliana, pelas perguntas, para perguntas de todas as pessoas que estão presentes cá. E gostei muito de partilhar esta opinião. Espero que tenha sido relevante, importante para vocês também. Só deixo uma nota. Eu acho que cada vez mais outros países, outras empresas vão ter que olhar para a Índia. Eu acho que, e é uma razão muito simples. Nos próximos 7 anos, Índia vai duplicar. Neste momento, a Índia é uma economia de quase 4 trilhões. Brasil também é relevante, mas isso é para comparar para Portugal. Portugal é 250. 4. E nos próximos 7 anos, a Índia vai aumentar, acrescentar mais 4. Isto cria oportunidades que acho que é difícil para nós até imaginar. E vai haver oportunidades em tudo. E para fomentar este crescimento, para nós, como nós sabemos, em toda a energia o que nós chamamos é um reduced economy, quer dizer, se a economia está em crescer a X%, a energia vai crescer a 0,8 desses X%. Não há milagres aqui. E por isso é que se torna o setor da energia na Índia muito importante. Perfeito. Muito perfeito. Eu não sei se Miguel ou Paulo têm considerações finais, mas eu queria, da minha parte, agradecer. Foi um aprendizado para mim também elevado e eu consigo traçar muitos paralelos do que você mencionou, Raul. Quais são os fundamentos e os drivers para o grande crescimento do setor na Índia de energia. Eu posso agradecer também, agradecer a todos, obviamente ao Raul por ter dedicado o seu tempo e ter feito esta excelente explicação. Eu não sou do setor de energia e adorei ouvir o Raul, foi muito interessante, aprendi imenso. Quero agradecer à Liliana por ter se dedicado também o seu tempo a fazer esta entrevista e ao Paulo também, foi um excelente discurso inicial. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. E nós ficamos muito honrados por os ter recebido. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.